Problemas prostáticos, né? Basicamente, é o calcanhar de Aquiles do aparato glandular do homem, né? E dentro disso, do mesmo jeito que a gente pode pensar um organismo feminino como extremamente complexo, porque as mulheres são capazes de uma coisa fantástica chamada gestação. Elas fazem pessoas. Então o aparato para que isso aconteça realmente é gigantesco e extremamente sensível. No que se refere ao homem, esse aparato não é tão grande assim, mas tão sensível quanto. E o sistema glandular masculino, de verdade, embora, claro, realize um sem número de funções, ele se afunila na matriz prostática. A próstata em si, então, teria que ser olhada com muito cuidado, inclusive reconhecendo estruturas anexas à próstata, né, como as gônadas, como as glândulas, a glândula suprarrenal, a hipófise e outras glândulas que atuam diretamente em cima da próstata, né, que só a medicina tradicional que reconhece, né, que descreve essas implicações. Mas o que importa perceber é que, de novo, né, quem toma conta da próstata é o sistema renal. Então, tudo aquilo que a gente comentou sobre menopausa, e com o seu comprometimento com o sistema renal, está valendo para a próstata, né? Então, para quem não viu ainda, assista a resposta feita em relação ao climatério e menopausa no que se refere ao sistema renal. E para complementar e focar esse assunto para o universo masculino, o que cuida da próstata? Para resumir, um nível de atividade sexual coerente. O que não é dizer pouca coisa. Por quê? Obviamente, a pulsão sexual e tudo que envolve isso é uma função, uma atividade humana extremamente pessoal, extremamente customizada. Cada um vive a sua sexualidade a depender da sua realidade, né? E dentro disso existem realidades fisiológicas, existem realidades ecológicas, psicossociais e psicoafetivas. Então, a nossa função sexual, que está totalmente imbricada com a saúde prostática no que se refere ao homem, na verdade, resultante de um universo gigantesco de fatores vivenciais que vão ou não proteger a próstata. Eventualmente, infelizmente, em função da ignorância, em função da imaturidade, em função da insalubridade das relações humanas atualmente estabelecidas, né? De verdade, a nossa sexualidade mais agride a próstata do que protege a próstata. Mas existem algumas coisas fundamentais que são rápidas de comentar e que serão úteis para todos. Então, a primeira coisa já foi dita, né? Se você tem uma sexualidade coerente com a sua própria demanda pessoal, com a sua própria realidade pessoal, isso já é um elemento que protege a sua próstata de fazer problemas. E vamos logo colocar, né, qual é o universo de problemas, porque de verdade, para a média das pessoas, salvo aquelas que agridem tanto a próstata, né, que perdem tanto a saúde, que estão fadadas a perder a próstata depois dos 40, 45 anos, fazendo uma hiperplasia prostática maligna, né, tumorações prostáticas, perturbações hormonais que vão fazer o ressecamento da próstata, enfim, né, problemas que são doenças, né, e felizmente essa é a menor parte de um universo de homens que tem problemas prostáticos. A maior parte entra no que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, né, que é o inchamento da próstata por baixa hormonal depois de 40, 45 anos. Todos os homens vão, em algum grau, fazer essa hiperplasia. Mas isso vai se tornar um problema ou não, a depender do quê? De tudo aquilo que a gente acabou de comentar. Como está o sistema renal desse homem, né? Como ele gerencia a sexualidade dele. Para chegar numa coisa que é igual para todos, né? Vamos colocar qual o parâmetro biológico que regula isso. O homem, em tese, biologicamente falando, ele tem um aparato hormonal masculino, tipicamente masculino, né?
e tem uma opção sexual, biologicamente falando, sempre, né? E isso não é mais uma realidade, todos nós sabemos, né? Uma realidade basilar que funciona para todos os homens, né? Onde ele é heterossexual, ou seja, ele procura fêmeas enquanto macho para estar exercitando a sua sexualidade a nível do universo da sensualidade. Também temos que aqui perceber que isso é tão complexo que não existe uma expressão sexual apenas. A nossa sexualidade é multidimensional, vai desde uma sexualidade sensual, que é aquela que a gente exercita com parceiros eleitos, no caso aqui parceiras eleitas, né? Com tudo que envolve nossas relações, até a outra extremidade, onde está o exercício da nossa sexualidade com o grupo ao qual estamos inseridos, né? Então tem um universo gigantesco de tudo, e tudo isso vai, sem dúvida, se afunilar na próstata, veja bem. Mas indo para o que mais mobiliza a atividade prostática, que é a atividade sexual sensual, está lá o homem heterossexual com a sua parceira, né? Então, se ele tiver um intercurso completo com esta parceira, em média a cada 48, 72 horas, né, ou seja, 2 a 3 dias, ele está bem a nível de atividade sexual. É basicamente isso que a natureza propõe, segundo as crenças da medicina tradicional, veja bem, né? Tem muita discussão em volta disso, né? E, obviamente isso alongaria esse discurso aqui a quase o infinito, se a gente quisesse esgotar as tais discussões. Mas enfim, o que a medicina tradicional acredita é que o homem heterossexual com a sua parceira, ou as parceiras, porque isso também é um viés importante dessa discussão, né? A cada 48, 72 horas. E o que seria o intercurso prostático ideal? Um ritual de excitação, obviamente uma mobilização hormonal em volta da excitação, um ritual de intercurso propriamente dito, ou seja, de atividade sexual, onde existe uma ereção, onde existe uma sensibilização do sistema tanto a nível hormonal quanto a nível sensorial, todo um aporte hormonal e endorfínico e etc. E um orgasmo com ejaculação. Isso é um intercurso fisiologicamente programado pela natureza. E é esse intercurso que a próstata reconhece, né? Qualquer outra alternativa pode mobilizar a próstata de maneira parcial, vai mobilizar a próstata de maneira parcial, então ele não serve para garantir a saúde prostática. Então, a masturbação, por exemplo, que não compreende necessariamente a presença de um parceiro, é uma coisa solitária, pode ser uma coisa solitária, né? Ela não garante a saúde prostática. O fato de um homem ter uma ejaculação depois de se masturbar, não garante a saúde prostática, né? Se tiver todo o intercurso, ou seja, tiver ali uma outra pessoa que faça o processo de excitação acontecer, que faça uma ereção acontecer, que faça toda a sensibilização da atividade sexual como um todo, né? E no final uma vivência orgástica com ejaculação, aí ok, a próstata está reconhecendo isso, não importa muito, né, quais são os rituais em si, qual é a ação objetiva em si. Então a gente poderia dizer até que a atividade sexual homossexual, né, onde um macho com um macho ou uma fêmea com uma fêmea, pode alcançar vivências muito próximas do que a biologia propõe, né? Então, por isso mesmo as discussões existem, né? Do ponto de vista da medicina tradicional, o homossexualismo não alcançará, né, o mesmo desempenho, a mesma vivência, o mesmo nível de vivência. Não é por uma questão de preconceito moral, né, muito menos ético, é por uma questão bioenergética. O que acontece, né, falando um pouquinho sobre esse aspecto? Dentro de um intercurso sensual entre duas pessoas, ocorre uma troca vital entre os dois, um nível de vitalidade de altíssima frequência, né? Onde fluidos e
programas metabólicos e campos eletromagnéticos e plexos metabólicos, né, de alta categoria, enfim, todo o seu aparato bioenergético também entra. Aliás, segundo algumas análises, entra muito mais do que os elementos biológicos, né? De verdade, a nossa vivência sexual ela é muito mais de alta frequência do que de baixa frequência. Então, os elementos que circulam entre as pessoas dentro de uma atividade relacional são muito mais sutis do que visíveis, né? Então, dentro disso, nós não estamos falando apenas de ideias, nós não estamos falando apenas de coisas virtuais, nós estamos falando de coisas sutis, mas que são absolutamente reais. Então, a bioenergia, né, é um fenômeno, né, na verdade é um panteão de fenômenos que são absolutamente reais, nada mental, não apenas mentais, não apenas sensoriais, não apenas emocionais. E essa vivência de troca bioenergética é extremamente necessária quando o indivíduo se propõe uma vivência sexual, de relacionamento sexual. Aliás, não existe outro tipo de relacionamento, todos são sexuais, né? Mas enfim, do ponto de vista de um relacionamento sensual, né? Erótico, genitalizado. E obviamente essa vivência bioenergética será diferente se os parâmetros, né, se os paradigmas de definição dessa sexualidade forem diferentes daqueles que foram programados pela natureza essencial do indivíduo. Do ponto de vista médico, tá? Só apenas desse ponto de vista. Bom, então, focando aí a dúvida, né, o que protegeria a próstata seria um nível de atividade sexual, sensual, coerente, dentro dos parâmetros que já foram colocados. É claro também que uma hipersexualização vai ter um custo, né? Porque o organismo vai fazer a sua catarse bioenergética e metabólica e vital sempre que você tiver, que o homem, né, tiver um orgasmo com ejaculação. E se ele solicitar isso demais, uma vez por dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, ou muito mais frequentemente do que aquilo que foi falado, isso representa um determinado desgaste. E, obviamente, esse desgaste ele tem que ser capitalizado pelo sistema e a fatura do desgaste se apresentará a médio e longo prazo. Na forma de quê? De menos vitalidade sexual em momentos tardios da vida desse homem. Ele vai ficar impotente, vai ficar inapetente, vai ficar inapto, né, à atividade sexual sensual muito mais precocemente do que seria programado pelo organismo dele, né? Fora isso, o que vai cuidar da atividade prostática? Toda a manutenção do aparato renal. Então, né, para falar, só para chamar quem não assistiu o outro vídeo para a necessidade de assistir, pense naquele tripé que mantém a saúde dos rins: água, atividade física e afeto de qualidade, né? Exercício da amorosidade com qualidade. E basicamente é isso.